Oi, minhas nobresas! Está no ar mais um episódio do De Cara com Douglas Nobre. E no vídeo de hoje nós vamos conversar com o cantor e compositor Maicon Balbino. Tudo bem, Maicon? Tudo bem, Douglas? Que prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Eu que estou super animado para o nosso bate-papo. E para iniciar, Maicon, eu queria saber como que surgiu o Maicon, como que começou tudo, como que a música chegou até você. Olha, eu costumo dizer que a música chegou para mim desde o momento que eu me entendo por gente, sabe? Uhum. Tem muito de cantar, né? Desde meus 3 anos de idade, minha principal brincadeira era cantar junto com alguma outra brincadeira. Então, as crianças estavam lá, os meninos brincando de bola, carrinho, alguma coisa, e eu estava sempre querendo cantar e olhando televisão. Eu olhava para a televisão, antigamente a televisão de tubo, e aí eu queria saber como que as pessoas entravam lá dentro. Eu ficava horas atrás da televisão saber, falar, e eu via algumas luzes, eu falava, como que essas pessoas entram aí? Isso na minha cabeça de criança, eu lembro até hoje. Uhum. E aí surgiu assim esse interesse pela música desde muito pequeno. Eu não tenho uma família de músicos, né? A minha avó, ela canta, nada, mas nunca seguiu nada na música. E aí meus pais me apoiaram, eu comecei a, a fazer aula de canto num projeto até então da prefeitura da minha cidade. E aí eu comecei a Campo participar de Grande, né? Eu morava em Campo Grande, né, agora, que era a capital de Mato Grosso do Sul, mas eu sou natural de Chapadão do Sul, que é uma cidade de Uhum. 30 mil habitantes, no interior do Mato Grosso do Sul. Nossa, que E, massa. e aí é isso. Eu vi que você participou mais de 80 festivais. De onde que Foi. você tirou tanto fôlego para participar de concurso assim? É que foi durante, né, desde de muito pequeno, acho que com 8 anos foi o primeiro festival que eu ganhei. Aí depois eu não parei mais, aí eu comecei a escrever em vários festivais das cidades vizinhas, que lá Uhum. no Mato Grosso, tem vários estados que no interior desses estados tem muito festival da canção, né? E é prêmio em dinheiro. Então, tem gente que eu conheço que até vive de festival da canção, né? No interior do Brasil aí. E aí teve uma época da minha vida que eu me aventurei nisso. Falei, vou competir em festival. E fui. E cantava. Eu que cantava todo estilo de música. Cantava MPB, cantava sertanejo. Cada festival uma categoria diferente. Já Diversos do gêneros, né? diversos gêneros, mais Sim. MPB ou sertanejo. É, quando que você, de fato, se profissionalizou musicalmente falando? Quando você falou, não, a partir daí agora eu sou cantor profissional. Olha, eu coloco minha vida profissional como cantor desde quando eu comecei a receber já pelas minhas apresentações, né? Porque Uhum. até então eu participava de festivais e tudo. Com 15 anos eu comecei a cantar na noite já. Então aí começou a escola da vida real, né? Aí eu cantei em banda, sabe aquelas bandas de formatura, de casamento, que canta todos os Sim. estilos? Aí tem vários cantores, já cantei em banda assim, já fiz carnaval com banda. E aí comecei a trilhar a minha carreira também, né? E aí cantava em casamento, cantava em tudo quanto é tipo de evento. Isso lá em Chapadão do Sul. E aí depois veio os realities, né? E aí eu fui Vamos participar. falar sobre isso. É, e aí foi. Mas mesmo você cantando profissionalmente, eu vi que você trabalhou em outras funções, né? Eu vi que você também trabalhou na Secretaria de Segurança Pública de Campo Grande, e eu queria saber como que foi essa experiência, né? Eu tenho um trabalho musical que eu faço paralelo ao meu programa, ao Talk Show, Ah, e eu sei bem como que é a gente ter que sobreviver, ter que pagar as contas em dia e ter que acabar trabalhando em outras funções que não necessariamente é uma função artística. Então, como que uhum. foi essa experiência, essa sensação para você? Então, quando eu fui para Campo Grande, eu fui para tentar minha carreira na música. Eu fechei com uma casa de shows lá em Campo Grande, e aí eu tocava nessa casa de show, eu era fixo de 2013 até 2018, por aí. Eu fiquei tocando fixo nessa casa. Só que Uhum. aí sabe? A vida do artista ela é muito complicada. Quem trabalha com arte sabe. E Sim. música, show também. Por exemplo, tem mês que às vezes tinha 10 shows e tinha mês que tinham dois.
E aí o seu aluguel, ele não espera você ter 10 shows, ele cai todo mês. Então, Exatamente. começou uma época antes de começar um pouco antes de começar a pandemia em 2019, aí eu comecei a ficar muito ansioso, eu adquiri uma ansiedade porque eu queria saber se eu ia ter show para conseguir pagar minhas contas, porque até então eu vivia só de música. E aí eu sou formado em engenharia civil, né? Porque paralelo a isso eu fiz faculdade, mas assim, não aconselho a construir nada comigo, entendeu? Porque senão pode ser que caia. Eu Foi só para ter o diploma mesmo. só para ter o diploma mesmo de engenheiro civil, mas nunca exerci essa área. E aí, em 2019, eu já trabalhei em outras coisas, né? Além de trabalhar como cantor, eu fazia influência, né? Alguma coisa nas redes sociais. E aí, na política de 2000 e, acho que é 18, foi de 2018 o governo do estado. Eu trabalhei para o candidato ao governo. E esse candidato ao governo, ele ganhou. Eu era tipo cabo eleitoral e ele ganhou. E aí eles estavam. Meu amigo trabalhava já no governo, e aí ele falou: Olha, estão precisando de gente lá onde no setor que eu estou trabalhando. Eu falei, mas o que que é? Ele, licitação. Eu falei, eita, nunca vi isso, mas assim, tudo que eu me proponho a fazer, que eu sou ariano, né? O ariano é assim, determinado. Tudo que você Uhum. fazer, você vai aprender. Aí eu não sabia nada de licitação, e aí eu fui para trabalhar na pesquisa de preços, que é para você buscar o preço mais barato praticável no mercado para o Estado comprar. Uma borracha, quanto que custa uma borracha? Eu tinha que fazer o preço, cotação de várias lojas e encontrar, formar três ali a média de preço para ver quanto que o Estado paga. Então, eu era responsável por uma parte assim, se o Estado comprar caro, é porque a minha pesquisa tá cara. Aí era um trabalho bem, eu tinha que fazer justificativa, parecer jurídico, enfim, várias coisas que eu nunca tinha feito isso. E aí, assim, para mim foi difícil, porque daí eu comecei a trabalhar, digamos que normal, igual a todos, que sempre perguntavam assim, CLT. você trabalha no quê? Aí dessa vez eu pude responder, então, eu canto e agora trabalho nisso aqui. Aham. É, e aí eu comecei a trabalhar 8 horas por dia, né? E eu nunca tinha. Daí às vezes eu olhava para aquele lugar e falava, meu Deus, mas eu não me vejo aqui. E que eu tô Fica fazendo aqui, né? 8 horas, como que vocês aguentam? É, porque eu nunca tinha trabalhado assim, num trabalho convencional, assim, de cumprir horário, tudo Uhum. certinho, aí 2 horas pro almoço e tal. Nunca tinha feito isso. Aí com 28, 29 anos eu comecei a fazer isso. Aí depois até acostumei, fui levando isso em paralelo, a música, porque eu também tava precisando, e aí veio a pandemia, aí que não teve show mesmo. Aí, graças a Deus, que eu tinha esse emprego lá. Que já tinha um trabalho garantido, né? É. É. Eu me formei em rádio e TV e Aham. mesmo eu fazendo, trabalhando em algumas outras funções que não fosse diretamente para mim, não fugia muito do meu ofício, né? Porque era relacionado com televisão, era relacionado com roteiro, com produção, com Hum. pauta. Então, mesmo sendo para outras pessoas ou outros artistas, ainda estava no meu nicho ali, estava na Não, eu, minha. cantor da noite e tal, formado em engenharia civil, fui trabalhar com licitação. Então, assim, uma coisa não casa nenhuma com a outra. Até quando a minha primeira chefe, o meu amigo levou o meu currículo e tal, né, que estava se formando na época, aí ele levou para ela. Aí, quando eu cheguei, ela falou assim: Olha, eu não tô acreditando que eu vou contratar um cantor da noite para trabalhar aqui. E aí, eu me dei tão bem nesse negócio de pesquisa que eu era até um dos melhores que fazia pesquisa lá. Depois ela falou: Nossa, mas você me surpreendeu, porque você canta, chega certinho aqui e vem. Eu falei: o Ariano, quando ele quer, ele vai se Vai destacar. fundo, vai Ele vai. fundo. Mudando um pouquinho de assunto, você participou de alguns realities, né? Eu vi que você participou do Ídolos em 2009 e Isso, participou de um concurso do programa do Faustão no ano passado. Eu queria que isso. você me comentasse esses dois pontos. Um do primeiro reality, há quase 15 anos atrás, e do Faustão no ano passado. Eu acredito que você evoluiu muito como artista, como cantor. Com O certeza. nervosismo foi diferente dessa primeira vez para o Faustão? Como que foi essas experiências, né? Essas distintas experiências? Então, o Ídolos, para mim, na época, em 2009, era um sonho participar do Ídolos. Todo mundo queria participar disso. Aquela fila Uhum. imensa.
Não Sim, eu participei também. sei. Eu Mas o fiz. meu foi, eu acho que o seu era do SBT ainda, né? O meu era da Record já. Não, o meu acho que foi o segundo da Record, ou o Ah, foi na primeiro. Record já. Já foi na Record, foi com o Rodrigo Ah, tá. Faro. Ah, É, verdade. e aí, cara, eu fiquei. Porque assim, o Ídolos, eu sou muito amigo da Taeme, que ganhou o Ídolos em 2007 no SBT. Sim. Ela ganhou o Ídolos, e aí depois ela fez dupla sertaneja. Os meus pais conhecem os pais dela e tal, e eu já era fã dela, e depois eu comecei a conhecer ela, a gente criou uma amizade. E aí a Taeme saiu do Ídolos, e aí eu fazia campanha para ela, isso em 2007. Ela falou para mim assim, ó, e eu não tinha 18 anos. Para ir pro Ídolos, você tinha que ter 18 anos. Aí ela falava assim, ó, o Michael vai ter 18 anos, ele vai pro Ídolos, hein? E eu falava assim, ah, beleza. Tinha até comunidade no Orkut já para eu ir pro Ídolos em 2009. Em 2009 foi o ano que eu terminei o terceiro ano em 2008. 2009, todos os meus amigos prestando vestibular e eu doido para fazer 18 para me inscrever pro Ídolos. Uhum. Ah, fiz 18 em março, o Ídolos, acho que a audição aqui em São Paulo foi em abril por aí. Então foi bem assim em cima e deu tudo certo. Aí vim para essa fila aqui em São Paulo, fiquei na fila aqueles 5 dias, né, que vai diminuindo a fila, aí depois Sim, exatamente. 400 lá nos jurados num dia, depois cai pela metade. Aí Porque para quem não sabe, para a galera que está assistindo agora, a gente não canta direto para os jurados. Tem um trocentas audições antes disso. A gente fica na fila na porta do estádio. Era na Portuguesa o seu? Ou não? o Era outro local? hipódromo mesmo. Foi da Portuguesa ou não? Foi no AMB? No AMB, no AMB, É, o meu foi na Portuguesa já. E aí que a bom. gente participa de várias audições para depois cantar para os Várias, jurados. várias tendas. E aí eu fui aprovar, eu passei, né? Passava um pouco, mas assim, eu tinha 18 anos, então foi minha Uhum. primeira experiência assim com reality que eu já sonhava, eu me imaginava no palco, eu acho e eu lembro que na semana de programa meu pai olhou para mim e falou assim, ó, a gente não tem condições de levar você lá para São Paulo. Falei, ah, mas eu vou. O que nós vamos fazer? Alguma coisa. A gente foi e arrecadou dinheiro na cidade das pessoas que já me conheciam. A gente saiu dos comércios, em empresário, isso e aquilo. A gente levantou um montante, porque a gente sabia que tinha que passar uma semana aqui em São Paulo. E aí veio eu, minha mãe e uma outra menina amiga nossa que cantava lá na época também. E aí a gente veio, porque a gente não conhecia São Paulo, estava com uma pessoa maior. E aí ficamos aí a semana toda de testes e testes, enfim. Sim. E a experiência no Ídolos, para mim, a primeira coisa que eu recebi foi um não. Eu cantei. Minha primeira audição foi. Eu cantei Oceano do Djavan. E aí o Calainho falou para mim assim, o jurado: para cantar Djavan tem que ter peito. E para mim você não tem. Para mim é não. Aí aquele sonho daquela pessoa que tá a vida inteira sonhando com isso, tipo assim, em questão de segundos, você tá assim, aí você Desmoronou, né? Morona. Mas aí eu já estava blindado com isso. Por quê? Porque eu participei de festivais, muitos festivais. E o que acontecia? Tinha festival que eu ia, que eu ficava em primeiro lugar. Tinha festival que eu não ficava nem entre os 10. Tinha festival que eu ficava entre. Então, o não, eu sempre trabalhei com ele, em mim, porque eu sempre era testado em competições. Então, o Calainho falando para mim não, na minha cabeça eu falei assim: ah, a opinião dele, né? Vamos ver os outros, então. Tipo assim, tá. Mas isso no meu subconsciente, mas eu tava bem nervoso. Aí o Marco conversou com a Paula e falou assim: ah, gostei de você, queria que você cantasse uma outra música. Aí cantei uma outra música, eles me deram dois sims e eu continuei com o não do outro. E aí fui para a próxima fase. E aí cheguei até o top 24, que foi até a votação do público, né? Mas eu acredito que você amadureceu muito também, né? Desses 14, quase 15 anos aí do primeiro reality para o último agora. Você se sentiu mais confiante estando no palco, pisando no Faustão, ou o nervosismo foi o mesmo da primeira vez? Olha, dessa vez eu acredito que eu estava mais maduro, né? É, já voltei com 31 anos, né? Já tendo aquela bagagem toda da música depois do primeiro reality. E foram épocas diferentes também, né? A primeira vez, em 2009, a gente tinha uma rede, um acesso à internet um pouco mais limitado, né? A gente ainda não tinha
os grandes, né, as grandes plataformas que a gente tem hoje, Instagram e Uhum. tal, nada disso. Então era coisa mais no Orkut mesmo. E, e aí depois, e aí nessa fase, aí então muita gente eu não consegui atrair aquele público da internet. Então muita gente começou a passar a me conhecer mais depois do Faustão. E aí eu falava, eu sempre começava a falar, ó, eu participei do Ídolos também, e daí as pessoas foram se lembrando, né? Tem muita gente também que veio desde o Ídolos, viu? Tem gente lá de trás que me acompanha até hoje. Mas Mas assim, é aquilo que você falou, né? Como que eu me senti. Mesmo eu tendo participado de um reality, acho que pisar no palco do Faustão para qualquer pessoa, lembrar do Michael pequenininho lá, aquele que eu falei para você que assistia televisão, queria saber como que as pessoas entravam, é porque eu assistia muito Faustão, né? Então, o sonho de todo artista era chegar, nossa, ó, quando eu estiver lá no Faustão, quando você estiver lá no Faustão, manda aquele abraço para mim. Eu falo, não, Uhum. repente eu me vi no Faustão. Então foi assim, muito legal mesmo. Assim, e tinha todo esse peso, né? Eu lembro da primeira vez no palco do Faustão, meu, eu passar um filme assim na minha cabeça. Eu Foi muito legal. imagino, eu imagino. E quem são suas inspirações, Michael? Olha, minhas inspirações no sertanejo, é, eu acho que vou colocar dois. Eu acho que no sertanejo mais raiz, eu gosto muito de Chitãozinho e Chororó. Para mim, Uhum. eles cantam muito até hoje. E eu gosto de colocar vários elementos no meu show também. Então, eu gosto do Lua Santana como um artista que ele transita pelo sertanejo, pelo pop, ele coloca um pouco de referência latina. Acho muito legal isso. Muito, muito. No caso do Luan, cada vez ele está experimentando outros gêneros, né? Eu vi que ele E está gravando com uma galera bem latina mesmo, de fora, artistas do reggaeton, enfim. E é isso, né? Eu acho que essa geração agora, a nossa geração mais universitária, mais atual, está experimentando e criando essas conexões mesmo, fazendo essa mescla cultural, né? Essas misturas de legal, diversos gêneros. legal. Por exemplo, o Daniel, agora eu vi que ele gravou com a Glória Groove. Foi muito Uhum. legal o dueto que eles fizeram naquela música Te Amo Cada Vez Mais, que é incrível, e com eles cantando ficou sensacional, porque a Glória também é um artista que é muito foda, né? É completíssima, né? Muito foda mesmo. Você já pensou em cantar outro gênero em algum momento da sua carreira ou não? Já pensei, né? Inclusive no Ídolos, eu cantava, porque eles lembra que no Ídolos eles buscavam um ídolo pop, né? Então, você tinha Uhum. um ídolo pop. Então, eu cantei Ivete Sangalo, eu cantei Djavan, cantei algumas coisas assim, cantei Família Lima, mas aí quando eu saí do programa Ídolos, eu continuei tocando minha carreira como pop, MPB. Só que aí eu morava lá no Mato Grosso do Sul, que é a terra de sertanejo. Então, eu tinha que show, mas eu não tinha para quem vender o meu show, porque a gente não tem essa demanda desse mercado lá, né? É muito interior, então Sim. lá o sertanejo você ouve, você liga o rádio já é sertanejo, não tem outra coisa, não tem outro estilo, não tem outra vivência. Então, as minhas raízes, minhas referências sempre foram essas, mas eu sempre gostei de muita coisa. Eu sempre gostei de tudo. Então, sou muito aberto a ouvir a todos os ritmos, porque eu acho que a gente, como não só antes de eu ser um cantor sertanejo, eu sou um cantor, né? Então eu acho que Sim. como cantor, eu preciso saber um pouquinho de cada coisa, experimentar, ver o que que dá certo, o que que não dá. Mas aí depois eu segui a minha linha no sertanejo, né? Falei, não, vou ficar nas minhas raízes aqui, que é uma coisa Sim. que eu já tô acostumado, mas sempre ouvi de tudo. O gênero sertanejo, na minha visão de fora, né? É um gênero muito restrito, é um gênero muito fechado. Que Hum, em primeiro momento era um gênero que eu digo que era até bem machista, né? Porque era formado 99,9% de homens. E aí aparecia uma Roberta Miranda, uma cantora ou outra ali no meio. uhum. E que depois, agora com essa nova geração, foi se abrindo mais, mas mesmo assim eu percebo que é um gênero muito restrito, muito fechado. Os artistas do gênero se apoiam? Como que é essa relação com outros artistas do cenário? Os artistas sertanejos é um grupo fechado, sim, mas eu acho que eles que têm muito apoio. Tanto é que se você olhar o Top 50 Brasil, aí tem muita música. O que que acontece? Um participa com o outro. Aí você vê, Marília Mendonça participa com Henrique e Juliano, participa com Maiara e Maraíza. Então, um vai puxando o outro, né? Uhum.
mercado de participações, que agora tem rolado muito também em vários outros estilos. As pessoas estão mesclando estilos, colocando sertanejo com funk, com não sei o quê. Eu acho isso sensacional, que eu acho que a gente tem que misturar mesmo, e isso agrega mais o público que vai ouvir, né? Vai despertar interesse de quem gosta de A ou B. Mas eu acho que sim, que o sertanejo apesar de ser já ter um grupo fechado, mas eu acho que é, eles conseguem sempre dar abertura para alguém participar aqui, sendo do gênero, né? O que eu ainda sinto falta é dessa mescla mesmo, assim, de, por exemplo, tem, como você citou agora, o Daniel com a Glória Groove. É um feat bem inesperado, né? É, Inesperado. e eu lembro que alguns anos atrás, o Lucas Luco fez um feat com a Pablo, que inclusive é uma música que eu adoro. Acho que é Paraíso o nome da música. E ele Uhum. deu uma entrevista para o Fantástico depois, e ele falou que sofreu preconceito do próprio gênero. Porque, se não me engano, ele foi o primeiro a gravar com uma drag, né? Com uma drag queen, com uma artista drag, e que a base, né, dos colegas ali de gênero não entenderam muito bem essa conexão cultural, essa conexão musical entre os dois. Então, eu ainda sinto, vendo de fora, eu ainda sinto falta dessa mescla musical mesmo, assim, não só de um artista do gênero com o outro, mas de outros gêneros. Como você diz, eu ainda acho também que existe esse preconceito, né, contra outros gêneros, contra o LGBTQIA+, né, porque Uhum, o sertanejo mesmo, ele é bem tradicionalista conservador, né, então uhum, tem, tem muito isso, mas os novos cantores, as novas vozes já estão vindo já com essa vivência de mundo que a gente tem agora. Claro que sempre vai existir em qualquer é, lugar A ou B que não quer, não gosta de gravar, enfim. Mas eu acho que a gente já está caminhando para uma coisa para fluir melhor isso, né? com Porque certeza. ainda a gente tem sim esse bloqueio. O que eu acho nada a ver, né? Acho que uma coisa a gente tem que trabalhar em prol da arte sempre, né? Com certeza, com certeza. Ainda mais nesse momento, né, que as pessoas estão tão livres, né, para criar e fazer o que de fato querem fazer. É. E falando dessa mescla cultural, musical, você lançou recentemente, né, o seu último lançamento foi Esquece Não. Eu queria saber como que é a sua expectativa com cada lançamento, né? O que que você sente em lançar um projeto novo? Olha, então, eu fiquei muito tempo sem lançar um projeto, né? Eu lancei o meu primeiro e único trabalho, que era lá em 2012. Depois eu fiquei esse tempo todo sem lançar, porque eu era um artista independente, sozinho, então era muito difícil, tá? Você investir algo que está ganhando ali para tirar do seu sustento, para lançar uma música, para impulsionar essa música, para as Para pessoas investir mesmo, né? poderem conhecer. Então, aí depois disso, eu participei do programa do Faustão ano passado, e aí, quando eu saí, tinha uma empresa que entrou em contato comigo e a gente fechou uma parceria, e aí a gente está produzindo algumas coisas, né? A gente gravou a primeira Legal. música, que foi Me Respeita Porra, não sei se pode falar aqui, tô falando, Pode falar. Me Respeita Porra, que eu acredito que foi até um jargão que eu gostei de falar assim, em algumas entrevistas que eu dei, que me respeita, pô, para falar assim, tô aqui, me respeita, pô, respeita a minha história, que eu tô aqui, fiz muita coisa, dei a volta por cima e hoje tô aqui. E Esquece Não foi a virada de faixa que a gente lançou tem 2 meses agora, bateu 1.200.000 no YouTube, mais de 100 mil plays também nas plataformas de áudio, né, no Spotify, só no Spotify, na verdade. E eu estou muito feliz com esses resultados. E Esquece Não é aquela história corriqueira de você sempre ter aquela pessoa que você fala que você não quer, mas na verdade você não esquece dela nada, não. Entendeu? Que lá, não, você pode fazer o que for aí, você pode pagar de louca, mas a minha pegada você não esquece, não. Eita, coisa boa. E como é que tá o coração, Maicon, antes da gente encerrar? Já conseguindo esquecer ou também tá na hashtag esquece não?
Não, o coração ele tá batendo assim, mas tô focado na minha carreira agora, né? Depois de muito tempo, tô aí, mas aberto. É isso aí. É o que nós temos que estar sempre, né? E É, para finalizar, Michael, o que vem de novidade? O que você está preparando para esse segundo semestre agora? olha, a gente acabou de gravar mais algumas músicas. Acredito que no mês que vem já venha mais um lançamento, né, de uma música que tá sensacional. É, eu não posso falar muito, mas a música é muito boa. Vai ser diferente das primeiras que eu lancei. As duas primeiras eram músicas mais agitadas. Essa vai ser um pouco mais sentimento, mais Mais voz, romântico. romântica. Ah, que legal. Bom, eu quero te agradecer por separar um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente aqui, do De Cara. Desejo muito sucesso. Sei que você estreou recentemente seu novo show lá no CTN. É, E tem um, sei que foi incrível. E para finalizar, manda uma mensagem para a galera que está acompanhando a gente agora aqui no canal. olha, eu que agradeço, Douglas, aqui a sua disponibilidade de ter me dado esse espaço para falar um pouquinho do meu trabalho também. Queria mandar um abraço para todo mundo que estiver assistindo. Me acompanhe aí também. É, e é isso. Muito obrigado mesmo de coração. Adorei estar aqui com você. Eu também. E esse foi mais um episódio do De Cara com Douglas Nobre. E não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E até o vídeo da semana que vem. Tchau! Beijo.